fazer aqui um resumo, né, da história. A história toda é muita coisa, que se for ler isso aqui vai dar uma estendida grande. Com a questão da história do quilombo, como surgiu, né? A história do nosso quilombo surgiu lá em 2005. O professor José Hilário, ele junto com a professora Lucinha e a Francisca, eles começaram a fazer uma pesquisa, e o José Hilário sempre tem interesse nessas coisas, e ali, pelo que ele via das pessoas, ele achava que a gente fazia parte de remanescente dos quilombos, né? E ele tentou com essa pesquisa, depois não foi à frente. Quando foi em 2013, a escola estadual aqui, Marcos da Silva, a professora Lucineide, juntamente com o Ivanildo, com o apoio do Ivanildo, fizeram, né, uma sondagem, uma pesquisa lá, fizeram um projeto, né, em si, para estudar a fundo lá a história do nosso quilombo, né? Eles fizeram visita, os alunos foram lá, eles entrevistaram as pessoas, o meu pai, minha mãe, as pessoas lá, os mais velhos que sabiam contar, algum caso lá das histórias que minha avó contava, né? Eu vou ler aqui essa parte, depois eu entro mais em detalhe nisso aí. O município de Belém, que até o início da década de 1960 pertencia ao município de Anadias, se tornou propício à vida dos negros. Havia visto que os negros fugidos se estabeleceram em duas partes do município, uma em Passagem do Vigário e a outra no Riacho Fundo, Serra dos Bangas. O local, que denomina Serra dos Bangas, predominantemente habitado por pessoas negras, que de forma incontestável revela a ancestralidade com os negros emanados da África. Eles chegaram em Canudo pelo observado muito antes dos remanescentes dos índios chucurus, que reza a história oficial que foi no início do século XVIII, enquanto que os negros, pelos achados arqueológicos de moedas do Brasil colônia, foi bem antes, né? Essas moedas que foram encontradas lá, devido a essas moedas, se suspeita que os negros chegaram lá ainda primeiro do que os indígenas, né? Aqui tem umas fotos, porque na época as fotos não era colorido, não ficou as fotos bem legível, né? Não dá para a pessoa identificar quem é meu pai, mas não dá para a pessoa olhar assim, quem não conhece não vai saber quem é. A história oralizada fez com que os alunos do terceiro ano do ensino médio, orientados pela professora Lucineide Fonseca Feitosa, co-orientada pelo Ivanildo Nunes da Silva e apoiada pelo professor linguístico José Hilário da Silva, foi nisto e decisiva para, além dos projetos, buscar identidades cultural de um povo. Assim sendo, a pesquisa foi feita por entrevistas e pesquisas bibliográficas. Aqui tem também as outras fotos. Aqui é os alunos do terceiro ano. Não dá para identificar quem é por conta da má qualidade das fotos, né? Deixa eu ver aqui. Que são descendentes de Dona Maria Banga, filho, neto. O senhor José Noé, que isso aqui foi um erro que eles fizeram, que era para ser o meu pai, eles colocaram como fosse eu. O senhor José Noé, Dona Rita Luísa da Costa, filho de João Procópio dos Santos e de Maria Banga, que no caso, a minha mãe que é filha deles, né? No caso, eu seria neto, mas colocando, não sei. Conta a história que sua mãe reproduzia sobre a sua família e dos seus avós. Segundo Dona Rita, seus avós chegaram aqui libertos e as terras foram dadas, mas que ainda o tronco existia como sinal de obediência e respeito ao senhor branco. Muito apanhados, fugiram e se escondiam, e tão logo que conquistaram a dominalidade das terras, o tronco foi derrubado pelos homens negros. Então, com essa questão aqui, lá tem uma casa antiga, eu não alcancei essa casa, eu alcancei só alguns esteios, fazia as casas de taipa, né, e aqueles esteios de madeira. Tinha lá uns esteios, que eu lembro muito bem desses esteios de mãe, quando a gente passava, isso aqui era uma casa velha, porque essa casa era muito
casa enorme que tinha lá. E eu ouvi muitas histórias dessa casa, que disse que era mal assombrada, que tinha isso, que tinha aquilo, que uma certa vez a minha avó, eles plantaram, ao redor da casa, plantaram roça, né? E a minha avó foi apanhar feijão, e quando cruzou essas moedas, tinha bastante dessas moedas lá. E ela, quando passou a perna por cima de uma moeda, disse que subiu um clarão, que ela jogou o balaio para lá, correu, foi embora para casa, com medo. Aí, quando ela chegou em casa e me contou, disse que o meu avô disse que eu tinha pegado a moeda, mas aquilo é uma botija que tem água. E assim, aconteceu que depois, um mês depois, de uma das portas de um dos quartos da casa, nasceu um buraco como se tivesse tirado um pote, aquela jarra antiga que tinha. Ficou o buraco do jeito do pote lá, uma velhinha acesa, e deduziram que tinha sido uma botija que tinha sido arrancada de lá. Botija, vocês sabem, né, o que é aquela botija que o povo dizia que enterrava ouro, prata, essas coisas, e ficou lá, lá dessa casa. Depois, com o tempo, eu acho que derrubaram a casa, como eu estava dizendo, que eu só alcancei só alguns esteios dessa casa lá. Isso aqui são mais fotos. Também, de acordo com o Brandão, Banga, o nome Banga lá é uma simplificação de Salabanga, por estar próximo à Serra dos Dois Irmãos, região vizinha de Viçosa, Alagoas. Salá quer dizer residência, casa, e Banga, nome da serra. Eram os negros livres. Precisamente, a vida deste povo para esta região de Belém, espalhando-se em toda parte, norte e leste, assume-se entre os idos de 1970 e 1850, observando as gerações que ali se estabeleceram de acordo com as informações apresentadas pelos familiares da época que vieram de Serra Verde, Garcia, Alagoas, e da escravidão. Eles conseguiram juntar alguns achados arqueológicos, como armas de fogo e moedas que remontam ao Brasil colônia. Quando foram lambicar, puxar a terra para fazer o canteiro, né? Ninguém entende o que é a província lambicar. A terra para o plantio, as moedas em número de 6 foram retiradas entre os homens que lá lutavam. Os homens estavam fazendo o serviço lá, então foi encontradas essas 6 moedas e eles dividiram essas moedas entre si. Essas moedas que foram achadas dessa época eram prata, era de prata. A gente tem lá umas, mas não é prata, é bronze. É bronze, você dá bronze lá, então você dá bem. E essas moedas de prata estão onde? As moedas de prata, como eu estou dizendo, os homens que estavam trabalhando, o meu avô na época, a cada qual deu uma, dividiu. Parece que era 2 ou era 3 pessoas que estavam para lá, eu sei que eles dividiram entre si, né? Aí não se tem mais elas. A minha mãe tem gostado de colecionar essas moedas, que lá em casa ainda tem, parece que dá 1 quilo de moedas antigas. É do tempo do Império, amigo. Vou mostrar a vocês daqui a pouco, tenha paciência. A proposta de se alojar em meio à grande área recoberta pela floresta virgem do início da Mata Atlântica fez do local propício à agricultura a presença destes elementos humanos nestas terras. Hoje, pela evidência, todas detêm a posse e propriedade da terra, que representa uma boa parte do sítio Riacho Fundo, que abrange 42 famílias, uns já casaram com outras pessoas que não pertenciam àquele reduto. Os alunos identificaram que, além das prioridades da terra, a maioria das casas correspondentes a 90% são de alvenaria. Tem uma escola de ensino fundamental denominada Escola Municipal Getúlio Vargas, casa de farinha, adquirida pelos próprios moradores que viviam da agricultura familiar e de recursos advindos dos programas governamentais. Então, outro caso é com essa questão da casa de farinha. Eu me lembro quando foi a casa de farinha, não era tapada de barro, né? O barro batido, era aberto. Tinha casa de farinha e meu avô
foi fazer as paredes para tapar, para fechar. Quando foram, eu era pequeno, mas eu lembro. Quando foram cavar o barreiro para tirar o pau para tapar a carne de farinha, não tinha um dos lados, porque quando eles cavavam a terra estava dura, eles diziam aqui tem uma botina, e está duro de cavar. Foi cavada até tapar a carne de farinha, de noite fizeram um pagode, e antigamente quando tapavam a casa, de noite tinha um pagode, chamavam aqueles cantadores de coco, para estar no pandeiro cantando embolado, e o pessoal dançando, que era para apilar o chão E a dona Zefa da casa. E a dona Zefa Flor participava desses pagodes. Eu amo ir para casa da dona Zefa Flor, de vez em quando vou tomar café, mas ela tem 90 e poucos anos, é a avó do Pierre. E ela conta todas as histórias dos pagodes, das tapas de casa, do forró que dançou lá na casa grande do João Banga. Ela disse que um dia pagaram o candeeiro, pegaram uma briga, que a faca clareava e todo mundo pulou a janela no escuro. A dona Zefa sabe fazer prosa, é prosa ou embolado? Como é que se chama? Ela cria, é linda. Ainda hoje ela cria. Ainda hoje, ela cria. E ela se sente tão feliz quando ela canta pra mim. Temos que ir atrás dela. Faz as prosa e canta pra mim. Eu nunca me importei de gravar. Lourdinha, leve essa mulher para a escola, para contação de história. Eu levo as crianças até ela. Ela participava desses forró, de todas as festas que tinha, das tapas de casa que tinha, né? Das comidas, de como batiam o barro no pé, né? E depois iam dançar, porque eles faziam festa. Sim. Eles cavavam o barco, quando cavavam, faziam aquele barco, eles homens se abraçavam, todos ficavam lá pulando, Pulando abraçavam e o barco, amassando, né? Todo mundo Arrumava a abraçado. luz. Eu lembro que Do Toré. As duas ainda da parte. na tapagem de casa, no pagode que fizeram na tapagem de casa, os cantadores que foram cantar eram o pai da menina aqui, o seu Ramiro e o Zé Bom. Eu já fui duas da parte de casa, da dona Lourdes. Aí eu já fui A também. verdade, seu pai era do Toró, por isso você é topado. Gostava de cantar embolado de pagode, né? É, o papai. Fico boba com a cabeça da dona Zefa, como é que ela Já cria puxou aí, frente. viu? Aí gosta de pagode. E é prosa, não sei se é prosa, É isso que você falou aí. Como é o nome? Embolada. Não é embolada, Eles eles criam criam do tudo, nada, eles entendeu? pegam uma coisa Rimado. que do nada é. Era muito divertido. Eu já alcancei, já vi. Como de repente. Ela caminha, essa mulher. Com dificuldade a dona Zefa. Agora, Se ela não puder ir na escola, leva o menino até a casa dela. nunca tinha pensado Essas nisso. histórias precisam ser resgatadas como contação de história. Ela fica tão feliz. E o objetivo era justamente esse, amassar o barro. E assim, nem todos que estavam participando dessa tapagem de casa, porque eu presenciei também, né? E assim, eles tinham que estar sujo, ninguém saía limpo. Como é que eles saem O objetivo era todo mundo se lambuzar, na lama. Como é que eles estão No limpo? barro. Os homens cavavam o barro, É. tomavam as cachaças, as Isso. mulheres estavam prontas para pegar o bolo de barra Pra daqueles carregar homens. Jogar nas Colocar costas. lá no cipó da casa, que era assim, né? Pra Isso. encher aquilo ali. E depois todo mundo abraçado. Faziam assim, ó, pra colocar o barro assim A nas pessoa costas. fazia Vê assim, assim, jogar as costas de barro. Puta, é. A pessoa ia levar lá. Carregava. Desse jeito. E o pisado era para preparar, entendeu? O pisado era para preparar o barro para poder selar, colocado na parede. E a cachaça e o porco era cozinhado, né? Pitu era com força, viu? A pitu era com força. E a casa? Era lindo isso, a gente pensava. Hoje o povo é tudo. Ainda esta comunidade, aqui no caso, não tinha sido reconhecida com a questão da história, não foi reconhecida pela Fundação Cultural Palmares, mas é inegável que os remanescentes sejam descendentes diretos dos escravos, principalmente pela cor, raça, pela denominação de banga, e principalmente pela valorização da cultura oralizada que Dona Maria Banga fez questão de repassar aos seus filhos e netos. Ela faleceu com 110 anos em 2001. O corpo foi depositado na Igreja Católica Nossa Senhora da Penha com mais de 105 anos, de acordo com o livro de registro de catacumbo da paróquia Nossa Senhora da Piedade de Anabi. A fé católica e o credo que ele segue
nenhuma oportunidade os membros daquela região quilombola aderiu às crenças e religiões africanas. Segundo Noé Faustino da Costa, morador da região, o nome Banga já era conhecido por todos, inclusive quando ele casou com Rita Luiza da Costa, que todos foram educados na fé católica. Dona Rita Luiza da Costa, aí colocaram aqui neta de Dona Maria Banga, mas não é neta, é filha. Porque como ele escreveu aqui. Minha avó era uma mulher muito sábia e forte. Ela contava muitas histórias para a gente. Quando criança, contava história como foi dura a vida dos pais dela, a vida deles, que tinha que trabalhar, cuidar dos animais de plantação, e se eles estivessem vivos, ela iria esclarecer muitas coisas, que nem me lembro mais. Os familiares da família Banga, originários, se dividem em vários frutos, dando origem a vários netos, filhos, não somente negros, de cultos mais brancos, portugueses e outras raças e cores que abrilhantam ainda mais a cultura racial de um povo. Então, aí está aqui o Ivanildo Nunes da Silva, Zé Hilário da Silva, Cineide Fonseca, que foram os responsáveis pelo projeto que culminou com a nossa certificação. Quando eles terminaram esse projeto, o Ivanildo entrou aqui em contato, era um rapaz aqui de Itaquarana, chamava ele de cabeça. E ele levou, tinha conhecimento com a menina da Fundação Palmares, com a Maricola, que ela hoje trabalha na Secretaria da Mulher, um dia ela ligou para mim. E foi rapidinho para ser reconhecido, né? A gente recebeu o certificado que tem comunidades aí que vivem lutando há anos e não consegue a certificação, mas